Essa nossa aula, ela vai ser uma aula muito especial, porque nós vamos falar sobre as vantagens da ressonância em exames de pequenos animais e por que que é super importante, que a nossa próxima aula, a gente vai ter a presença do Dr. Farfalini, e ele vai trazer casos, estudo de casos, casos dele. Ele é uma pessoa que tem muita experiência com ressonância. Foi, na verdade, o primeiro médico veterinário a trabalhar com isso, então ele desbravou esse começo aí. Então, ele tem muita experiência para falar e muita propriedade para trazer casos super interessantes. E aí, vocês também vão poder fazer perguntas, né? Aquelas dúvidas mesmo que a gente não tem para quem perguntar qual é a real vantagem com relação à tomografia, se a ressonância acrescenta, não acrescenta, ou então assim, vai ser super, é uma oportunidade única, né? O Dr. Farfalini sempre está nos maiores congressos de medicina veterinária, e dessa vez ele vai estar aí na sua casa, no seu computador, falando diretamente para vocês, então é uma oportunidade única para vocês conversarem com ele, assim, tão diretamente, e ele também apresentar os casos para trazer essa informação para vocês, tá bom? Vamos começar em respeito ao pessoal que chegou aí na hora. A gente sabe que durante a semana tem um pessoal que está chegando em casa, pegou um trânsito. Nós vamos começar. Eu vou passar a palavra para a doutora Laís. Mais uma vez, ela está dando essa aula para a gente, mas depois a gente vai ter outros professores. Então, basicamente, a aula inteira, essa é a última aula que ela vai dar inteira. Depois ela vai estar como mediadora com a gente, porque na próxima aula a gente vai ter aula com o Dr. Farfalini. Depois a gente vai ter aula com a doutora Vânia também, também de grandes animais. A gente vai ter aula com mais alguns convidados, vamos falar de anestesia. Então, cada mês uma nova aula. Então, vocês aproveitem e sempre podem perguntar pelo chat, e no final da aula ela vai separar esse momentinho para responder vocês. Tá bom, pessoal? Boa noite e muito obrigado. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês mais essa noite, aí nessa imersão de ressonância magnética. Hoje a gente vai falar sobre assuntos, né? Tudo que a ressonância ela pode fazer em relação às principais enfermidades que nós temos, né? Então, hoje é um momento, digamos, preparatório para vocês poderem se habituar com as imagens, com as enfermidades, com aquilo, né, que vocês podem ver através do exame de ressonância magnética. Então, tem muita coisa que pode ser diagnosticado com a ressonância magnética, e essas descobertas trouxeram um avanço muito grande, principalmente para a neurologia. Então, hoje, você que tem aquela dúvida, né? Mas por que eu posso indicar um exame? Qual, né, a sintomatologia que eu posso indicar o exame de ressonância magnética, tanto para o crânio quanto para a coluna? É uma dúvida muito pertinente para você clínico, para você cirurgião, né, estar a par do que pode ser indicado em relação às lesões. Então, é um momento muito prazeroso, minha última aula aí com vocês. Como a Aline disse, depois eu continuarei aí como mediadora. Então, um prazer estar com vocês aí mais uma noite no Masterclass. Bora começar? Eu sou a professora Laís Melício, estou aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, que é falar também das enfermidades. Então, a aula de hoje, ela é sobre inovações no diagnóstico de pequenos animais através da ressonância magnética. Esse primeiro slide é um slide muito pertinente, porque, né, ao longo desses nossos 2 encontros, nós conversamos muito, mas por que indicar o exame de ressonância magnética? Então, vocês
já viram como a ressonância funciona, vocês já viram os tipos, né, de campos, os tipos de aparelhos que existem, e agora a gente começa nessa aula sobre as indicações para o exame de ressonância magnética. O exame hoje que nós vamos conversar é para o sistema nervoso. Então, a gente pode indicar esse exame quando nós temos, né, lesões expansivas, ou seja, as neoformações, então, os tumores, quando a gente tem a suspeita desses tumores em pequenos animais. Também podemos indicar, né, a ressonância para acidente vascular cerebral, tanto aquele acidente isquêmico quanto hemorrágico. Nós podemos indicar para quadros convulsivos, também podemos indicar o exame de ressonância para alterações neurológicas pós-trauma, então aqueles animais que sofreram acidentes automobilísticos, principalmente, um animal que sofreu uma queda. Também podemos ter, né, a indicação para alterações dos hormônios hipofisários, principalmente quando tem, né, a suspeita de macroadenoma da hipófise. Né? Então, você fez aí o teste laboratorial, você fez o exame de ultrassom, e aí você vem e complementa, além da anamnese e do exame clínico, com o exame de ressonância magnética para fechar o seu quadro de suspeita clínica. Nós temos também a indicação do exame de ressonância magnética para aumento de pressão intracraniana. Então, você aí que está suspeitando desse aumento e quer ver a origem, né? A princípio, ele tem uma origem idiopática e você quer buscar a causa dessa pressão intracraniana, vamos partir para o exame de ressonância magnética. Nós temos também, né, esse exame sendo indicado na síndrome de Chiari-Lai, que nós vamos conversar sobre ela hoje, principalmente para doenças inflamatórias e infecciosas, que são as meningoencefalites, e também suspeitas de alterações em nervos cranianos. Você fez ali os testes nervosos dos pares de nervos e percebeu alguma alteração? Sim, a ressonância ela é capaz de auxiliar você com esse quadro. Nós, além de todas essas suspeitas aí de clínicas e de indicações de ressonância magnética, vocês também podem indicar para outras estruturas do crânio. Então, se você tem, né, uma suspeita de síndromes vestibulares, de otite média interna, de neoformações também orais e nasais, de neoformações em partes moles, de alterações em região de retrobulbar e também alterações de glândulas salivares podem ser diagnosticados com certeza com o exame de ressonância magnética. Antes de a gente adentrar aí, né, para enfermidades, eu gosto muito desse slide, ele é do Dr. Fernando Pellegrino, um neurologista muito renomado, em que ele faz os achados clínicos associados com a localização. Então, como se a gente dividisse as suspeitas clínicas, né, e os sintomas clínicos para regiões, né, do cérebro. Então, para a região supratentorial, em que eu tenho, né, sinais clínicos como convulsão, transtornos de comportamento, cegueira central, o animal ficar andando em círculo, alterações da sensibilidade facial, quando você faz ali, né, o exame neurológico para os pares de nervo, quando o animal, né, ele apoia a cabeça contra as superfícies e também pensando ali de hemiparesia e paresias ali pensando de sistema nervoso central e posteriormente, né, pensando em alguma coisa em coluna. Para aqueles sintomas que nós temos ali de síndrome vestibular, síndrome cerebelar, alterações em pares de nervo craniano e também a hemiparesia e a aparesia,
a gente já pensa numa região mais infratentorial. Então, você, né, clínico, você cirurgião, que está ali com aquele caso, você pode sim indicar o exame de ressonância magnética, na verdade, você deve a possibilidade de indicar esse exame quando você tem esses achados clínicos. Então, é muito importante você ter uma anamnese, um histórico clínico, você fazer o exame neurológico, para você conseguir decidir, né? Se você vai fazer um pedido de exame do crânio, se você vai fazer coluna, se você vai fazer ali um segmento, né? Que pegue as duas regiões, de repente, ali, uma área do crânio junto com as primeiras vértebras ali cervical. Então, a indicação, né, da região é fundamental quando vai indicar para um exame de ressonância magnética. Antes da gente falar sobre as enfermidades, eu gostaria de preparar vocês para alguns achados associados às lesões intracranianas, principalmente porque eu cito muito, né, algumas situações em algumas enfermidades. Então, às vezes eu estou falando ali de, por exemplo, né, um edema vasogênico e você está aí se perguntando, mas Laís, o que é um edema vasogênico? Eu não sei o que é isso, né? Como é essa imagem da ressonância magnética? Então, o edema vasogênico, ele é causado pelo aumento da permeabilidade capilar. O que está acontecendo ali? Então, tem danos capilares cerebrais que fazem, né, com que ocorra o extravasamento, né, ou o vazamento de líquido no espaço extracelular. Então, você tem a lesão, né, ocorrendo no parênquima cerebral, adjacentes a algumas situações. Então, você pode estar tendo uma neoplasia intracraniana, principalmente, né, nos gliomas e meningiomas e também na metástase, onde você olha e vê esse edema vasogênico, né? Nós conversamos que geralmente tem a mesma intensidade de sinal que a lesão. Então, na primeira aula eu disse para vocês, como que eu vou saber se aquele edema ele está vindo da lesão ou ele está ali no parênquima? Eu posso usar, né, por exemplo, a sequência flare para diferenciar, né, para suprimir o líquido, mas não o líquido que está vindo da lesão. Então, isso, né, as sequências, os protocolos, eles são importantes também, né, no caso da gente conseguir separar o edema vasogênico. Nós temos também o edema intersticial, que ele já é causado por uma complicação da obstrução do fluxo de líquido cefalorraquidiano. Então, o que acontece? Eu tenho um aumento da pressão intracraniana, que faz com que tenha uma infiltração do líquido cefalorraquidiano, que ele está ali ocorrendo periventricular. Então, aqui eu teria a topografia dos ventrículos e próximo ao ventrículo eu tenho, né, essa lesão, geralmente, né, depende da sequência, imperitensa. Então, a gente tem, né, ocorrendo essa situação, principalmente em casos de hidrocefalia. Nós vamos conversar também sobre ela. O efeito de massa, ele é muito presente, muito. Principalmente quando a gente está conversando sobre as neoformações. Então, o efeito de massa, ele é secundário a lesões que ocupam espaço dentro do crânio, tá? Como vocês estão observando nessa imagem. Então, pode ser, de repente, uma neoplasia, um abscesso, um granuloma, um edema, eu posso ter essa situação acontecendo também na hidrocefalia, e eu posso, né, ter, né, essa alteração sendo visível aí por deslocamento do falx cérebro e também por compressão do sistema ventricular, que é essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês.
Então, aqui eu tenho os ventrículos laterais e a gente consegue observar que tem alguma coisa aqui que ocupa espaço e que está fazendo a compressão desse ventrículo. Então, eu estou tendo nessa imagem um efeito de massa. Visto que vocês já aprenderam algumas situações, eu vou iniciar com vocês com as enfermidades. Então, a gente tem muitas enfermidades para desbravar e eu dividi as enfermidades segundo, né, as origens. Então, eu começo aqui com as alterações do sistema ventricular. As alterações do sistema ventricular, elas são achados muito frequentes nas imagens de ressonância magnética. Eu posso ter, né, essa descoberta dessa alteração muitas vezes de forma primária, quando eu tenho, né, congênita, o animal, por exemplo, é um filhote, ou secundária, tem uma situação que está ali obstruindo ou fazendo a compressão desse sistema ventricular e eu estou tendo as alterações. Geralmente, de sinal, né, um padrão aí, eu tenho sinal normo ou hiperintenso e também eu posso ter, né, simétrico acontecendo, pensando ali nos dois ventrículos laterais, ou assimétrico, dilatando um ventrículo, por exemplo, direito, e o esquerdo se mantém preservado. Eu tenho essa alteração do sistema ventricular, ele acontecendo também envolvendo a faixa etária, então eu posso ter em filhotes, e também é comum, né, nos animais idosos, e também tenho situações de conformação racial. Então, coloquei aqui a tabela do livro para vocês não se surpreenderem, de repente, de estarem analisando uma imagem de um Yorkshire Terrier e ele ter a dilatação dos ventrículos. Eu tenho que saber o que é uma avaliação, né, por dilatação normal do padrão da raça, e eu tenho que saber distinguir, fazendo ali as medidas dos ventrículos, para saber se esse animal, de repente, ele tem uma hidrocefalia, tá? Então, não esqueçam nunca do padrão racial, tá? Achados na ressonância magnética quando eu tenho alterações do sistema ventricular. Eu costumo dizer sempre que eu preciso avaliar imagens normais para conseguir avaliar que, de repente, eu tenho uma dilatação ventricular, tá? Então, aqui na primeira imagem, na A, eu tenho um encéfalo normal, com os ventrículos laterais normais, tá? E aqui, na imagem B, eu já tenho uma ventriculomegalia, que é a dilatação dos ventrículos, tá? Então, fica uma forma bem clara comparando uma imagem normal com a alterada. Outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês, existem diferenças de situações de alterações do sistema ventricular. Na hidrocefalia, eu tenho o acúmulo excessivo do líquido cefalorraquidiano nos ventrículos que exerce uma pressão sobre o restante do parênquima. Então, dilatou tanto o ventrículo que eu não tenho mais parênquima, né? Vocês conseguem observar aqui. E, consequentemente, esse animal vai ter o aumento da pressão intracraniana devido a esse excesso de líquido, tá? No caso da ventriculomegalia, eu já tenho a dilatação do sistema ventricular, mas eu não tenho sinais óbvios de aumento da pressão intracraniana. Eu tenho, geralmente, dilatações ventriculares normotensas. Então, essa diferença precisa ser falada para que, ao longo da nossa aula, você não carregue nenhuma dúvida quando, de repente, encontrar um ventrículo dilatado. A hidrocefalia é um achado aí frequente na ressonância magnética
que é a dilatação de um ou de mais ventrículos, ou a dilatação do espaço subaracnoideu, vocês vão encontrar, então, um acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano, que vai aparecer muito clássico, dependendo da sequência que você está avaliando, tá? Então, ele fica hiperintenso nas imagens em T2, hipointenso nas imagens em T1, e ele se torna atenuado na flare, tá? Então, aqui trago imagens para vocês, né, desses achados. Então, como eu disse, hiperintenso em T2, atenuado na flare. Então, percebam as duas imagens, corte transversal com, né, um dilatamento excessivo, né, uma dilatação aí dos ventrículos laterais, tá? E também nas imagens, né, sagitais, eu também consigo ver essa dilatação dos ventrículos, tá? Aqui eu tenho uma imagem em T2. Geralmente, né, estou trazendo uma imagem de coluna aqui cervical para vocês, para evidenciar que quando eu tenho excesso de líquido, consequentemente, eu posso ter também o acúmulo de líquido na medula. Quando eu tenho esse acúmulo, como vocês estão vendo aqui, né, um hipersinal, eu tenho uma afecção chamada de siringomielia, que é o acúmulo de líquido, tá, dentro da medula. Então, vocês podem ver que está dilatado, né, a medula, ela está dilatada, e também eu tenho um hipersinal, provavelmente aí entre o atlas e o axis, tá? Então, lembrem de associar essas duas alterações. Eu tenho que verificar se tem seringomielia ou não. Aqui estou mostrando para vocês já um caso de ventriculomegalia. Então, eu tenho uma dilatação, né, dos ventrículos laterais, mas eu quero que vocês comecem a abrir os olhos de vocês para perceber que eu tenho ventrículo dilatado, mas ao mesmo tempo eu tenho alguma coisa fazendo um efeito de massa, tá? Então, essa região, eu tenho uma observação que tem alguma coisa fazendo a compressão do ventrículo. Percebam aqui em T1, né, uma sequência que a gente usa para observar a anatomia cerebral. Então, olha aqui, né, eu tenho até uma diferença, né, um hipossinal nessa sequência, me mostrando que alguma coisa está acontecendo. Quando eu utilizo a flare, que faz, né, a atenuação do líquido, como eu expliquei para vocês, eu já percebo que esse líquido não está vendo ali do ventrículo. Então, eu tenho alguma coisa acontecendo nessa região para falar, né, que o ventrículo dilatou e está fazendo esse efeito de massa, tá? Mostrando aqui para vocês que na sagital eu também consigo ver a ventriculomegalia e consigo ver, né, alterações hiperintensas também no corpo sagital. Aqui nós temos, né, ambas as imagens que eu mostrei são de cão. Para você que estava presente aí na aula passada ou que está assistindo os nossos vídeos, né, eu deixo aqui mais uma vez o reforço sobre a comparação do baixo campo com o alto campo. Então, eu trouxe para vocês esse artigo científico que comparou, né, o aumento do ventrículo em gatos usando ressonância de 0,25 Tesla e também ressonâncias de 3 Tesla, aí, considerando o alto campo. E esses autores, eles comprovaram que não existiu diferença estaticamente, né, significante entre os campos. Então, você consegue perfeitamente diagnosticar com o 0,25 Tesla que esses ventrículos aí, eles estão aumentados. Então, eu deixo a dica de leitura, né, para vocês. Passando para as lesões congênitas, que são aquelas lesões dos distúrbios de desenvolvimento, a hidranencefalia ou a hidrocefalia,
ela é um defeito congênito no qual não tem desenvolvimento cerebral, tá? Então, a gente tem aí como causas alterações vasculares durante o desenvolvimento e também a gente vê os hemisférios cerebrais sendo substituídos por membranas cheias de líquido, tá? Embora, né, tenha o desenvolvimento aí da região infratentorial, da medula oblongua, que possam aí permanecer conservadas, né, preservadas. Então, estou mostrando aí duas imagens para vocês. A primeira em flare, né, com o líquido atenuado. Então, percebam que eu não tenho praticamente, né, parênquima nesse cérebro, eu tenho a presença, né, do líquido. E aqui eu tenho uma imagem em flare, também em T1, mostrando, né, a dilatação muito grande desses ventrículos. Então, aqui tem um corte dorsal e tenho aqui um corte sagital. Outro, né, alteração congênita que eu posso ter, né, muito observada na rotina, é o cisto aracnoide quadrigeminal, né? E, na verdade, ele tem esse nome porque ele fica nessa região e ele é também, né, um cisto, que é uma membrana que tem no seu interior também líquido e que pode aparecer, sim, como um achado de ressonância magnética. Então, estou mostrando a região aqui para vocês, né, na flare, então fazendo a atenuação do líquido, o líquido está aqui. Percebam que o ventrículo está um pouco aumentado, né, tem uma dilatação ventricular. E aqui, em T2, percebo esse hipersinal, né, ambos aí no corte sagital, para vocês observarem a presença do cisto aracnoide. Existe, né, uma discussão muito grande se o cisto aracnoide ele é realmente, né, significantemente perante a clínica, né? Então, eu tenho esse animal que eu estou mostrando na imagem para vocês, que tinha sintomatologia clínica, mas a literatura nos diz que existem animais que acabam fazendo a ressonância e esse achado se torna um achado de exame. Então, também deixo a leitura aí para acrescentar para vocês. A malformação de Chiari, né, ela é uma lesão congênita muito discutida, tanto, né, em palestras e também com artigos científicos. Existem muitas linhas de pesquisa com a malformação de Chiari, que é uma alteração congênita que faz, né, a hipoplasia cerebelar, que pode ser tanto um defeito primário de desenvolvimento, ou sendo aí secundário, de repente, a uma infecção viral no útero ou perinatal, chamando atenção aí para o vírus, para o parvovírus, tá? Frequente, infelizmente, ainda, né, nos pequenos animais. Nós temos algumas raças predispostas. A que é mais predisposta é o Cavalier King Charles Spaniel, que são mais comumente afetados, né? Esses animais, né, eles podem ter essa alteração congênita e serem assintomáticas. Existem vários estudos que dizem que essa raça, ela é assintomática, essa alteração não apresenta nenhuma significância clínica, mas existem alguns artigos que confrontam essa ideia. Nos demais animais, né, demais raças, como por exemplo no Chihuahua, pode ser animais tanto sintomáticos como assintomáticos. Desculpa. Eu trago aqui, né, com uma imagem muito bonita, mostrando para vocês os achados de ressonância magnética, né, principalmente na malformação de Chiari, que vocês vão observar. Então, obviamente, eu tenho uma hidrocefalia associada, então tenho dilatação aí dos ventrículos laterais, consigo enxergar tanto na transversal como na sagital, então consigo ver esse ventrículo dilatado. E o que acontece? Eu tenho uma malformação óssea nessa região, tá? Principalmente em região de atlas.
E o que acontece? Eu tenho uma herniação do cerebelo para essa região medular. Então, é como se uma parte do cerebelo ele adentrasse na parte da medula, tá? E eu tenho, consequentemente, uma hidrocefalia, uma hidrosseringomielia associada a essa patologia, a essa enfermidade. Porque o fluxo de líquido cefalorraquidiano, ele não vai estar normal quando eu tenho uma malformação de Chiari, tá? Então, muitos diagnósticos são feitos. O exame de ressonância é o padrão ouro para diagnóstico dessa enfermidade. Trago para vocês também imagens de coluna, tá? Em relação às lesões congênitas, as que eu mais encontro, né, na literatura e também na rotina, é a hemivértebra. A raça, né, o campeão aí de possuir alterações em vértebras é o bulldog francês, né? Nós temos lesões também em pugs, né, sendo diagnosticados com frequência. Aqui eu estou utilizando a sequência T1, como eu disse para vocês, ela é uma sequência para eu estudar a anatomia, onde eu consigo ver, né, com perfeição as vértebras, né, os corpos vertebrais, tá? E eu consigo observar que tem uma hemivértebra em T7, T8 e T9. Então, sim, eu consigo fazer a avaliação da parte óssea com a ressonância magnética? Eu consigo. Existem sequências, né? Dependendo do aparelho que você está trabalhando, para sequências ósseas, existem, tá bom? Então, a ressonância, ela tem também essa capacidade, tá? Então, estou mostrando essa lesão para vocês e consigo mostrar com clareza que esse animal, ele tem presente, né, secundário a essa malformação, uma lordose grave, vocês estão vendo aqui, e também uma escoliose leve da coluna vertebral. Então, eu tenho essa avaliação com certeza. Faço o corte, né, dorsal para acompanhar, né, a topografia e conseguir enxergar essas vértebras que estão, né, com alterações. Trago também para vocês uma situação de cistos aracnoides também acontecendo, né, na coluna cervical. Então, estou mostrando para vocês os cistos, né, na medula, que provoca uma atenuação, né, na região medular. Então, lembrem que a medula, ela é, né, hiperintensa, e ela tem uma atenuação nessa região. Percebam também que eu tenho uma seringomielia associada, tá? Uma seringohidromielia, tá? É o acúmulo de líquido, porque esse cisto ele ocupa espaço. Então, eu não estou tendo a drenagem do líquido cefalorraquidiano acontecendo, tá? Aqui eu tenho um corte sagital, é também cão em T1. Então, consigo observar com clareza de detalhes. Saindo das lesões, né? Desculpa, que são congênitas, a gente já adentra naquelas enfermidades que são inflamatórias. Desculpa. Quando a gente pensa em enfermidade inflamatória, a gente tem que ter uma consciência de que quando eu tenho essa lesão, ela afetando a parte cerebral, eu tenho uma encefalite. Quando eu tenho, né, afetando as meninges, eu tenho uma meningite. Quando eu tenho afetando ambas as regiões, eu tenho uma meningoencefalite, tá? Tenho alguns casos de medula espinhal, onde eu posso ter uma mielite ou uma meningomielite. Achados na ressonância magnética. Aqui eu estou pondo achados clássicos, para vocês começarem a perceber como as lesões se comportam,
dependendo da sequência que vocês estão estudando. Então, as enfermidades inflamatórias, elas têm uma hiperintensidade de lesão multifocal ou difusa quando elas estão em T2 em flare. Eu tenho um contraste de realce variado na sequência ponderada em T1. Geralmente, essas lesões inflamatórias, elas alteram tanto a matéria cinzenta quanto a matéria branca. Tem pouco realce das meninges, porque é uma lesão difusa, é difícil eu identificar. Geralmente, eu tenho aquele efeito de massa e eu tenho, né, aumento focal do parênquima ou da meninge quando eu estou usando o contraste. Aqui eu trago imagens lindíssimas aqui, né, de crânio, né, cortes transversais de cão, mostrando, né, essas alterações dependendo da sequência que eu tô. Então, aqui em T2, percebam, né, as lesões multifocais. Então, eu consigo ver esse hipersinal, ele permanece também na flare e permanece também no exame com contraste. Então, eu consigo ver, né, a substância branca diferente aí da substância cinzenta, tá? Aqui já tenho, né, uma meningoencefalite difusa, mostrando para vocês que esse hipersinal, ele abrange aí praticamente todo o parênquima. Consigo observar que essa lesão, mesmo, né, atenuando o líquido na flare, eu consigo ver esse hipersinal e também consigo ver o realce com contraste, tá? Isso é padrão, mas eu falo para vocês, existem exceções. A gente traz aqui casos que se comportam bem diferentes um do outro, para que vocês possam enxergar essas diferenças de meningoencefalite. Depende de muitas alterações aí que estão em questões não só de imagem, né? Então, tempo de doença, quanto tempo esse animal, qual a sintomatologia neurológica está acontecendo, existem muitos fatores aí para a formação, né, dessas lesões, inclusive que chama a atenção de vocês. Aqui eu tive pouca dilatação dos ventrículos laterais e já nesse caso eu já tenho uma alteração dos ventrículos laterais de forma assimétrica. Quero chamar a atenção de vocês que eu estou tendo um efeito de massa aqui nesse ventrículo. Por isso que eu estou tendo, né, assimetria ventricular. Bom, então, trago sempre casos para que vocês possam aí treinar os olhos de vocês. E eu tenho aqui, falando de coluna, tá? Então, uma tóraco lombar, tá? Uma mielomalácia disseminada. Então, aqui falando de coluna, vou ter que fazer sempre uma T2, uma flare, mas tenho que fazer também a stir. Por quê? Porque ela suprime a gordura que o animal ele tem naquela região, né? Gordura subcutânea e gordura ali que está permeando, para eu ter um destaque da medula. Percebam que eu tenho uma dilatação medular, né? Então, aqui vocês conseguem ver a medula, né, normal, né, na sua topografia natural de tamanho, e aqui já entre L1 e L4, consigo observar essa dilatação, né? Também chama a atenção de vocês para o aumento, né? Eu estou tendo um hipersinal, tanto em T2 quanto na STIR, né? Mostrando aí que eu posso estar tendo uma mielomalácia disseminada, tá? Disseminada porque tenho praticamente esse aumento de sinal, né, em toda a medula. Eu estou focando aqui, né, para vocês na região que tem o maior aí, dilatação medular. Passando para as alterações, né, de enfermidades agora vasculares, muito importante, eu falo que a ressonância,
ela veio para agregar muito nessa questão vascular. Porque antes a gente tinha, né, a indagação, né, a dúvida que surgia quando a gente fazia avaliação do animal, né, pela sintomatologia clínica, anamnese, exame, né, neurológico, pensando aí, mas será que esse animal ele teve um acidente vascular? Será que pode estar acontecendo, né, alguma coisa vascular? A gente ficava muito com essa dúvida. Então, o exame de ressonância magnética, ele veio para, nossa, padrão ouro aí no diagnóstico dessas enfermidades. Então, eu chamo de vascular qualquer anormalidade do cérebro resultante de um processo patológico que afeta o suprimento de sangue, obviamente intracraniano, tá? O acidente vascular cerebral, ele é uma manifestação clínica da enfermidade cerebrovascular que eu posso ter, né, um início repentino, não progressivo, e eu posso ter aí sinais focais de disfunção cerebral secundários às doenças cerebrovascular. Posso estar acontecendo secundariamente uma neoplasia? Eu posso, tá? Então, a gente nunca sabe. O exame de imagem, ele vem exatamente para contribuir, né, com esses achados. Quando eu tenho, né, a isquemia, eu posso, né, ocorrer aí, né, visualizar através das imagens uma obstrução vascular derivada localmente de um trombo. Então, lembrem que isquemia é a parte, né, onde eu tenho um trombo obstruindo ou não, né, essa parte que transporta para o cérebro o suprimento vascular, né? Então, eu posso ter um tromboêmbolo que está fazendo essa obstrução. Ele pode desenvolver ou progredir para uma necrose de neurônio e elementos gliais, pensando ali nas células da glia. E se a pressão, né, da perfusão adequada não é suficientemente restabelecida rapidamente, eu também posso ter, né, uma necrose daquele local. Então, se o animal ele não for encaminhado para a clínica, não for diagnosticado a tempo, essa situação ela pode acontecer. Então, eu tenho nas imagens de ressonância magnética essa área de tecido necrótico que a gente descreve lá no laudo como um infarto. Os achados clássicos na imagem de ressonância magnética, geralmente homogêneos e hiperintensos nas imagens em T1, hiperintensos nas imagens em T2, chamam atenção para aquele conteúdo da nossa primeira aula, em que eu disse da importância em realizar a sequência gradiente eco. Em alguns aparelhos ela tem outro nome, é a sequência escolhida para avaliar lesões vasculares como hemorragias e AVC. Então, eu tenho uma imagem aqui, estou mostrando para vocês na seta, de uma hemorragia, olha, bem localizada, bem focal, vocês conseguem ver muito bem, né, um hipersinal. E essa sequência, ela tem a predileção para fazer esse diagnóstico, particularmente do que as outras sequências. Eu posso utilizar o contraste? Posso, mas a característica do contraste ali em referente à lesão, ela depende do tempo. Então, depende do tempo que o animal teve, de repente, essa isquemia, de repente, esse acidente vascular. O que eu tenho, assim, na literatura descrita? Que o aprimoramento do contraste, ele pode estar presente de 24 a 48 horas após o infarto, mas geralmente ele fica evidente de 1 a 8 semanas pós-infarto. Então, o animal ele teve uma isquemia, começou a apresentar aqueles sinais clínicos, ele chegou na clínica de vocês, chegou no hospital de vocês fizeram, né, os exames, anamnese, exames neurológicos e você teve essa suspeita.
foi fazer o exame, indicou para ressonância magnética, foi fazer o exame, né? Com uma semana, por exemplo, eu consigo diagnosticar? Consigo. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. A indicação do exame de ressonância magnética, ele continua sendo pertinente até 8 semanas. E a gente tem essa tabela que eu tirei para vocês, né? De um artigo em que foi feito um padrão, né, para mostrar a mudança da aparência da hemorragia intracraniana ao longo do tempo. Então, o que eu considero, né, aguda? Ali 1 e 3 dias. O que eu vou avaliar? Aqui a gente tem que pensar que o acidente vascular e isquemia, a gente está trabalhando com, né, a célula, com a hemácia. Então, a hemácia, ela tem uma degradação natural do corpo, né? Então, eu vou, dependendo da substância que está ali, ter, por exemplo, na imagem em T1, isointensa ou hipointensa, mas ela permanece hipointensa em T2, tá? Então, dependendo da situação, eu recebi um animal, né, tardio, o tutor demorou para avaliar esse animal, ele tem mais de 14 dias de acidente vascular, de isquemia, como que eu vou olhar? Como eu vou diagnosticar? Então, eu consigo sim fazer essa avaliação. E temos até, deixo aí para vocês essa tabela para mostrar, né, que eu já tenho uma interpretação. Estou mostrando para vocês, então, os achados na ressonância magnética são imagens de cão, corte transversal, mostrando uma área muito focal em T2, um hipersinal. Obviamente que vocês têm que recorrer ao histórico do animal, sintomatologia neurológica, para vocês fazerem a interpretação, agregando aí as imagens. Então, vejam o hipersinal em T2, o hipersinal ele permanece na flare, mas daí eu vou olhar em T1, ele está com hipossinal. Provavelmente, se eu faça uma imagem com contraste, vai ter um hipossinal, permanece esse padrão. Eu trago aqui para vocês 2 animais diferentes, tá? Com regiões de AVC em território de artéria cerebral média esquerda. Segundo a literatura, os cães, eles têm predileção para ter o acidente vascular acontecendo nessa artéria. Então, eu já tenho estudos aí mostrando isso. Então, aqui eu tenho imagens em T1, mostrando uma região, né, ISO, a hipointensa. Já na flare, eu tenho regiões hiperintensas, mas quero que vocês, né, comecem a avaliar que eu posso, nessas regiões hipointensas, ter regiões de necrose acontecendo, tenho que saber mais ou menos, né, o tempo da lesão, e hiperintensa em T2. Percebam que eu tenho já mais difuso nessa sequência, eu consigo avaliar, né, a hemorragia com maior extensão quando comparado com o AT1. Aqui nesse outro caso, né, trago para vocês, percebam, sempre olhem os ventrículos, né, nunca deixem de olhar. Eu tenho uma ventriculomegalia associada, aqui também nesse caso desse animal, então percebam aqui como se comporta em T1 e como se comporta em T2, percebam a dilatação, né, ventricular e de terceiro ventrículo. Então, são situações em que eu preciso diagnosticar e correlacionar com os achados de imagem. Trago aqui para vocês uma imagem de um hematoma subdural. Então, pensando naquele trauma que eu falei para vocês. Então, o animal ele sofreu um trauma intracraniano e teve extravasamento de sangue bem permeável aí ao córtex cerebral. Então, aqui eu tenho um hematoma subdural, tá? Consigo com ressonância magnética? Consigo.
Para finalizar a nossa aula de hoje, eu entro na parte de ressonância magnética para neoplasia. Eu separei esse slide para vocês para a gente comentar o quão importante o advento da ressonância magnética foi para esse diagnóstico. Esse diagnóstico, na maioria das vezes, ele era realizado apenas no exame de necrópsia. Então, existia aquela suspeita clínica, o sintoma neurológico, ele estava ali presente, mas a gente não conseguia avaliar. Então, os tumores cerebrais, principalmente nos cães e adultos, nos idosos, eles são muito frequentes e são as principais causas de morte. Então, a técnica avançada, ela trouxe uma contribuição extraordinária para que a gente faça hoje esse diagnóstico. Então, a imagem de ressonância magnética, ela tornou um método essencial para a neoplasia. Por quê? Porque a gente associa esse diagnóstico para que a gente possa, de repente, fazer uma cirurgia, fazer o tratamento com um animal vivo para que ele possa reduzir esse tumor, de repente, com uma quimioterapia, com uma radioterapia. Então, a gente já existe hoje a realidade, principalmente para pequenos animais. Eu chamo a atenção de vocês para dizer que aqui nessa parte, a gente não está fazendo diagnóstico de neoplasia. A gente está vendo os achados da ressonância magnética, a gente já tem livros, literatura, a gente já tem padrões de achados que nos diz que aquela imagem pode ser sugestiva de um meningioma, tá? Principalmente pela sua localização. Mas o diagnóstico definitivo, ele é pelo exame de biópsia e do histopatológico. A ressonância, ela contribui para que seja, né, o início ali desse diagnóstico, de repente até para um exame, né, local, né, de fácil acesso. Para falar das neoplasias, eu utilizo, né, o padrão normal, né, de livro, falando para vocês que eu tenho lesões que são intraaxiais, ou seja, que estão dentro do parênquima cerebral. Eu tenho lesões que vêm, né, extraaxial, então ela não está dentro do parênquima. E eu tenho, né, nós vamos encerrar nossa aula de hoje com essas lesões que são invasivas do crânio. Então, eu estou tendo, né, uma neoformação que está infiltrando no parênquima cerebral. Pode estar vindo de uma região ocular, pode estar vindo de uma região muscular, pode estar vindo, né, da cavidade nasal do animal ali rompendo, né, a placa piriforme. Isso existem muitas situações que podem acontecer. Começando então pelas intraaxiais, que são aquelas que podem não ter de repente contato com as meninges, como essa que vocês estão vendo aqui, tá? Geralmente, tá? Não é um padrão ao pé da letra. São margens bem definidas e podem ser, de repente, irregulares. Elas podem alterar as outras estruturas por compressão e infiltração, são, né, o efeito de massa que eu falei para vocês, e geram edema vasogênico e intersticial, que a gente pode avaliar com a sequência da FLAIR. Começando pelas mais clássicas, coloquei aqui, existem infinidades de tipos de neoplasias intraaxiais. Eu coloquei para vocês a que mais acontece na nossa rotina. Então, nós temos os gliomas, que são tumores primários intraaxiais, mais comum, e o segundo tumor cerebral canino mais frequente após quem? Após os meningiomas. Então, os gliomas, eles são divididos em 3 tipos. Nós temos os astrocíticos, os oligodendromas e também aqueles ependimários que são menos frequentes. Eles estão localizados ali no telencéfalo, diencéfalo e menos comum no cerebelo, mas vocês sabem que a medicina veterinária aí pode acontecer
De tudo. Achados aí na ressonância magnética, nas imagens, ele é T1, ISO, a hipointenso, e T2, ele pode ser de ISO, mais comumente aí hiperintenso. Ele causa lesões com efeito de massa e faz um edema perilesional, tá? Porque ele aumenta grande, né? Ele ocupa o parênquima. E ele pode ter contraste variável não uniforme ou em forma de anel. Coloquei aqui para vocês imagens de glioma, tá? Obviamente, com a sugestão, eu tenho imagens de artigo onde foi feito o histopatológico comprovando, e aqui eu tenho uma suspeita de glioma. Estou mostrando aqui para vocês, então, uma lesão hiper em T2, é circunscrito, mas ao mesmo tempo parece que ele é um pouco irregular. Então, na flare, onde eu fiz a atenuação dos líquidos, eu consigo ver o glioma acontecendo. Tem um pouquinho de hipersinal aqui, pode ser um edema, pode não ser, pode ser uma inflamação associada. No contraste, ele teve muito pouco contraste. Então, eu praticamente aqui no corte sagital não consigo observar essa lesão com contraste. Então, ele não contrastou. Em compensação, trago aqui, nesses dois outras imagens, suspeita de glioma que contrastou com o uso do gadolínio. Então, quando eu digo para vocês que é de contraste variável, é essa situação. Eu posso ter esta situação desse animal que não teve, né, contraste ao gadolínio, e tenho aqui duas imagens, né, corte transversal e corte dorsal, de uma suspeita de glioma que já teve, né, realce ao gadolínio. Então, gosto sempre de mostrar as duas situações acontecendo para vocês não guardarem que ele não contrasta. Tem situações aí na nossa rotina. O astrocitoma, ele é mais característico do boxer e das raças braquicefálicas. Eles são mais predispostos. Em cães mais velhos, eles são mais frequentemente afetados, obviamente, né? Mas também eu tenho casos aí que eu já vi na minha rotina de animais, infelizmente, com 2, 3 anos já com presença de gliomas. Achados ali do astrocitoma, ele pode ter formato esférico ou irregular, eles se tornam aí moderadamente hipointenso em T1, hiperintenso em T2, ele tem um edema peritumoral variável, e eu posso ter aí uma hemorragia observada em altos graus de tumor. É aquela situação que eu disse para vocês, tá? Contraste baixo grau, em aqueles tumores que existem um nível baixo de neoplasia, não muito agressivo, e em graus mais agressivos, eu posso ter um contraste moderado ou atenuado, não uniforme ou periférico. Deixo aqui até pus em negrito para vocês que eu posso ter exceções, tá? Então, depende do caso clínico em que eu estou ali observando. Trago duas imagens para vocês, a primeira aqui, né, não é de artigo, então eu tenho uma imagem bem característica de astrocitoma, regular, né, então na flare ele teve atenuação, né, e na T2 ele está aí com hipersinal. Perceba, chama a atenção aí de vocês do edema, tá? O edema aqui, perilesão, tá? Eu trouxe esta outra imagem, né, de artigo científico em que foi feita a biópsia. Então, eu sei mesmo realmente que é um astrocitoma, com uma carinha aí de astrocitoma muito diferente dessa situação aqui, tá? Então, T1, eu consigo ver que tem uma lesão hipointensa, consigo ver o efeito de massa, então tem alguma lesão aqui, percebam que tem uma ventriculomegalia, e quando eu fiz o uso do gadolínio, ele contrastou em forma de anel. É o que a gente fala que é esse contraste aí perilesão.
e o núcleo é hipointenso. Então, assim, tem que fazer avaliação associado no que vocês estão tendo, não só na imagem, e óbvio, se puderem fazer um exame, né, histopatológico. Oligodendroma, né, são alterações que afetam também cães mais velhos, os boxers e também as raças braquicefálicas. Eu tenho aí, né, ocorrendo praticamente em todas as regiões aí do cérebro. Eu tenho achados na imagem, né? Eles têm um formato globular ou pode ter irregular, hipointenso em T1, hiperintenso em T2. Eu tenho, né, mais significância na T2 por causa do conteúdo, e ele pode ter o edema peritumoral variado. Então, eu posso ter pouco ou posso ter moderado. Estou trazendo aqui uma imagem de artigo científico para vocês, porque eu gosto muito, muito de comparar com a imagem, né, na necrópsia, né, com a peça anatômica. É a melhor forma de a gente aprender as lesões. Então, aqui ele tem uma lesão mista, então ele produz um centro hipointenso irregular, que está sendo mostrado aí na seta para vocês. Já eu tenho uma área central hipointensa na